Bom dia, pessoal. 13 de julho de 2022. Estamos aqui entre Piracaia e Joanópolis. Já fiz Piracaia, Joanópolis, agora estou fazendo Joanópolis, Piracaia. 48 quilômetros no total aproximadamente. E o objetivo desse pedal aqui é fazer uma sondagem pelo sistema Cantareira. Observar aí de forma georreferenciada o nível e as condições ambientais de vegetação que se encontra esse sistema de abastecimento de água. Vamos lá. Essa represa aí que vocês estão vendo é abastecida pelo manancial Jacareí, Rio Jacareí, que nasce aí nos contrafortes aí da Serra da Mantiqueira, né? A chamada Serra Amantiquir pelos nativos aí da terra, pelos indígenas, né? No Tupi-Guarani, a Mantiquir é a serra que chora. E não é à toa que o sistema Cantareira está localizado nessa região aqui de Joanópolis, Bragança Paulista, Iracaia e Nazaré Paulista, né? Porque os mananciais que formam essas represas, todos eles nascem lá na Mantiquir, na Serra que Chora. E essa daí é a represa Jacareí, né? Mais acima aí nós temos a represa Jaguari, formada pelo manancial Rio Jaguari. Essa aqui é a Jacareí. Mais para baixo, em Piracaia, nós temos a Cachoeira, represa da Cachoeira. E lá em Nazaré Paulista, mais abaixo ainda, né, em forma de degraus, esse sistema Cantareira era no formato de degraus. Jaguari mais acima, elevada. Jacareí, essa daqui, abaixo da Jaguari. Cachoeira abaixo da Jacareí. E a Tibainha abaixo da Cachoeira. Todas elas, por gravidade, desaguam lá na Serra da Cantareira, na represa Paiva Castro, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Então vejam aí o baixo nível desse manancial Jacareí. No chutômetro aqui ele deve estar abaixo uns 4, 5 metros da sua capacidade total, né? E o que se deve esse baixo nível? Por vários fatores, né? Vários fatores contribuem aí. No meu entendimento, o primeiro deles é devido ao desmatamento, a retirada da mata ciliar. Percebam ali na Serra do Lopo que a vegetação nativa ali é de Mata Atlântica e, portanto, se você observar aqui no entorno, toda essa vegetação foi retirada, certo? Toda essa vegetação ela foi retirada, né? Dando um giro aí de 360, essa vegetação nativa de Mata Atlântica
freática foi retirada. O que acontece? Você retirando toda essa vegetação ciliar aí do manancial, chega na época da estiagem, que é essa que nós estamos, falta de chuva. O que acontece? Essa mata, que serviria como esponja, que ao longo da estação seca, ela ia jogando essas águas, ou essa água aos poucos, no manancial, isso não acontece. Por quê? Porque a esponja não permitiu ficar encharcada na época das chuvas, entre outubro e março, né? A água bateu no solo, desnudado aí, com essa gramínea apenas, ou solo exposto mesmo, terra à vista aí, né? Terra exposta, como acontece aqui, ó. Isso aqui é uma passagem subterrânea aí, pela rodovia, para o gado, né? Vejam aí o solo desnudado. A água bate aí, escorre rapidamente, ela não percola, ela não infiltra. Devido à falta de vegetação também ela não fica absorvida. E aí o que acontece? O aquífero, o lençol freático, ele não é recarregado. Ao longo da estação seca, ao longo da estiagem, entre abril e setembro, esse lençol freático, esse aquífero também serviria como abastecimento para esses mananciais. Então vejam, pessoal, o problema aqui do sistema Cantareira, penso eu, isso aí deveria ser feito um estudo mais aprofundado, ele está muito mais ligado à retirada da vegetação ao entorno, tá certo? A retirada da vegetação do entorno, a plantação de eucalipto, porque o eucalipto ele seca muito o solo, né? Ele não permite que a água infiltre, ele sequestra toda a água do solo. Basta perceber que debaixo de eucalipto é uma secura, né? Não nasce praticamente nada. Então a questão do sistema Cantareira está mais ligada ao desmatamento do que a falta de precipitação, a falta de chuva, certo? E aí isso daí deveria ser feito um estudo mais aprofundado, né? Porque se essa região aqui estivesse mais vegetada, acredito eu, sem sombra de dúvida, que esses mananciais aqui, o Jaguari, o Jacareí, o Cachoeira e o Atibainha, não estariam na situação que se encontram agora. Estariam mais baixos? Sim, mas não nessa situação de penúria. Tá certo? Então vamos lá, uma Piracaia, e aí nas próximas ciclopedaladas aí, cicloviagens pelo sistema Cantareira aí, pela exploração do sistema Cantareira, veremos as situações dos outros mananciais. Provavelmente o próximo será o Cachoeira. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima. Olá, pessoal. Vejam aí esse croquis do sistema Cantareira. Todo o sistema Cantareira, ele é transposto, a água é transposta por gravidade, tá? Exceto aqui nas duas represas aqui, da represa Paiva Castro, para a represa Águas Claras, somente
nessa transposição que existe um bombeamento, tá? São necessárias bombas de recalque para bombear essa água. Por quê? Porque a represa Paiva Castro, que é essa daqui, ela está a 745 metros de altitude, correto? E a represa Águas Claras, que é essa daqui, ela está a 860 metros de altitude. Portanto, existe um degrau aí a ser transposto, correto? Paiva Castro, Águas Claras. E existem 3 bombas aí de recalque para bombear essa água aí, para transpor essa água aí de um nível para o outro. São 3 bombas, cada bomba bombeia 11 metros cúbicos por segundo, correto? E aí é um panorama geral do sistema Cantareira. Represa Jaguari em Bragança Paulista, represa Jacareí, as duas são uma só praticamente, correto? Jaguari e Jacareí são apenas uma represa. Bragança Paulista, Joanópolis. Os túneis existem entre a Jacareí e a cachoeira que está em Piracaia. E outro túnel existente que nós vamos mostrar aí ainda nesse vídeo, entre a cachoeira Piracaia e a Atibainha Nazaré Paulista. Certo? Então esse aí é um panorama geral do sistema Cantareira, né? Um croquis aí que começa lá praticamente na divisa de São Paulo com Minas Gerais, em Extrema, Bragança Paulista, 100 quilômetros de distância da capital, que nós estamos indo buscar água para abastecer a região metropolitana de São Paulo. Então vamos buscar água lá praticamente no sul de Minas Gerais, passando por Bragança Paulista, Joanópolis, Piracaia, Nazaré Paulista, Mariporã e zona norte da cidade de São Paulo, onde está localizada a ETA Guaraú, estação de tratamento de água, que está numa cota de altitude de 830 metros. É isso aí, pessoal, vamos lá. Olá, 23 de julho de 2022, bairro do Peão. Leva este nome por conta que as suas estradas elas giram num formato de um peão de brincadeira de criança. Fieira, peão de madeira, sela, lembram disso? Então, peão. Não é peão, é peão. Via Láctea, planeta Terra, América do Sul, Brasil, estado de São Paulo, município de Piracaia, a 22 quilômetros da sede do município. Estamos fazendo um giro aqui pelo sistema Cantareira para investigar aqui, né, quais são as prováveis causas do secamento desse sistema de abastecimento de água, certo? Os baixos níveis, principalmente no período de estiagem, e mesmo no período de intensa pluviosidade, a recarga dos represamentos, né, das represas, não está sendo feita a contento, tá certo? Então vejam, como nós dissemos aí numa gravação anterior,
que nós estivemos lá na represa Jacareí, em Joanópolis, e vimos lá o baixo nível do manancial Jacareí. E aí levantamos a hipótese de que o secamento desses mananciais está muito mais ligado à plantação de eucalipto no entorno desses mananciais do que a aproximação de massas de ar, né? Então essa interface, essa interação superfície-atmosfera por conta da alta concentração de cultivo e plantio de eucalipto no entorno destes mananciais, né, hipotetizamos que esse cultivo é a principal causa do secamento desses mananciais. Certo, pessoal? Veremos aqui então só nesse ponto que nós estamos, só nesse ponto, porque se nós fizermos um registro cronológico em todo o nosso percurso aqui desses 22 quilômetros, 80% é cultivo da cobertura vegetal, é cultivo de eucalipto. Veremos. Vejam aí, pessoal, eucalipto, tudo aí, ó. Certo? Como dissemos aí, praticamente 80% da cobertura vegetal aí ao entorno desses represamentos, desses mananciais, são eucalipto, tá? E não é à toa que lá ao entorno da represa Jaguari, a Sabesp tem uma unidade de cultivo de mudas para fazer o reflorestamento com cobertura vegetal com espécies nativas da Mata Atlântica, aqui no sistema Cantareira. Então a Sabesp lá ao entorno do represamento Jaguari, ela tem um viveiro de mudas, tá? Para majorar essa região aqui com cobertura vegetal de Mata Atlântica. Porque veja, os mananciais de Mata Atlântica, mesmo no período da estiagem, eles diminuem a vazão, mas nunca secam. Certo? Eles diminuem a vazão. Em áreas de vegetação de Mata Atlântica, de grandes extensões, basta ir visitar a Serra do Mar aqui, basta ir visitar o Vale do Ribeira, que são áreas com extensas porções de Mata Atlântica primária nativa, vocês perceberão que os mananciais nunca secam, mesmo no período da estiagem. Correto? Mais adiante, outros registros corológicos. Vamos lá. Giro no pedal e olho na estrada. Vejam aí, pessoal. Isso aqui é um mar de eucalipto. Ok? Sobe morro, desce morro. Isso aqui é um mar de eucalipto. Inclusive, vejam as mudas aí. Pequenas já. Certo? Se nós formos registrar tudo aqui, o vídeo ficará muito extenso. Isso aqui é apenas um fragmento. Vamos lá. Giro no pedal e olho na estrada. Vejam aí, pessoal. Manancial Cachoeira.
Manancial Cachoeira, represa da Cachoeira, formada pelo Rio da Cachoeira, que é formado pela Cachoeira dos Pretos, lá de Joanópolis, certo? Vejam aí o nível, também tá abaixo. O manancial aí tá sofrendo, certo? E eucalipto aí ao entorno, quando não, mata rasa aí, ó. Mata rasa, gramíneas, pasto. Essa é a situação do sistema Cantareira. Todo desmatado e o cultivo de eucalipto predomina. Tá certo? Então, com essas e outras imagens, finalizamos aqui o giro pelo sistema Cantareira. Certo, pessoal? Água é vida. Ainda sofreremos com a falta dela aqui no planeta Terra. Desmatamento, penso eu, que é o principal problema da interface aí, da evapotranspiração, aí, da interface superfície-atmosfera, porque regiões vegetadas, com mata primária, com mata nativa, isso já está provado. Já está provado que as precipitações nessas regiões são mais intensas. Os aquíferos e os lençóis freáticos têm uma recarga mais abundante, mais frequente e, consequentemente, a produção de água é bem maior, tá certo? Não desmate. Viva a natureza. Até a próxima. Ali, pessoal, bem ao centro do vídeo, não sei se vai dar para visualizar, onde tem uma barragem ali, uma suposta barragem, uma casinha branca e a outra casinha cinza com azul ali mais ao fundo. Abaixo aí desses terraceamentos são esses degraus aí no morro, tá certo? Ali provavelmente é um túnel de ligação entre a represa Cachoeira, aqui em Piracaia, e a represa Atibainha, lá em Nazaré Paulista, tá certo? De modo que esse sistema ele é todo interligado, tá certo? Então ali é um provável túnel de conexão entre dois mananciais. Manancial Rio da Cachoeira, Piracaia, abastecido pelo Rio da Cachoeira, e o Rio Atibainha, represa Atibainha, lá em Nazaré Paulista. Tá certo? É isso aí. Olá, pessoal. 16 de novembro de 2021. Município de... Estamos aqui na divisa de Mariporã com Franco da Rocha, extremo norte da capital paulista, Estrada da Roseira, que liga Mariporã a Franco da Rocha. Vejam aí, isso aqui é a represa Paiva Castro, certo? É a represa Paiva Castro, último estágio de armazenamento do sistema Cantareira, ok? Último estágio de armazenamento. A 100 km aproximadamente deste ponto, existem as represas Jaguari
Jacareí, Cachoeira, Atibainha, lá nas proximidades do município de Extrema, Bragança Paulista, Joanópolis, Piracaia, Nazaré Paulista, né? Então o sistema Cantareira é esse, ele é formado por essas represas, a aproximadamente 100 quilômetros daqui, e toda essa água lá do sul de Minas, Extrema, Joanópolis, Piracaia, Bragança Paulista, Nazaré Paulista e Garatá, ela é transportada via rio Juqueri. Essas represas são interligadas, né, por canais, de modo que o rio Juqueri faz a transposição lá da Atibainha em Nazaré Paulista, corre até aqui, né? E armazena essa água aqui na represa Paiva Castro, nessa localidade na qual eu citei anteriormente, entre Mariporã e Franco da Rocha, Estrada da Roseira, certo? Mais adiante aqui existe a barragem e o canal. Lá adiante existe a barragem e o canal, a nossa esquerda aqui, à esquerda, né? Passa por debaixo aqui da rodovia, certo? Esse canal passa por debaixo da rodovia e vai levar água lá para a estação do Guaraú, já do outro lado da Serra da Cantareira, nos contrafortes, na escarpa sul da Serra da Cantareira. Diga-se passagem, nós estamos aqui na escarpa norte da Serra da Cantareira, certo, pessoal? Então, esse aqui é o último estágio, último ponto de armazenamento do sistema Cantareira, represa Paiva Castro, tá certo? Adiante a água carreia lá para a estação de tratamento do Guaraú, na estrada da Santa Inês. Beleza, pessoal? Então vejam o quanto a água viaja lá do sul de Minas para chegar até aqui. Diga-se passagem, o sistema Cantareira é um dos maiores sistemas de abastecimento da região metropolitana de São Paulo. E a água viaja aí a mais de 100 km para chegar aqui nesse último ponto de armazenamento. Certo, pessoal? Tenham um bom dia aí. Olá, pessoas. Via Láctea, planeta Terra, América do Sul, Brasil, estado de São Paulo, município de Piracaia, Parque Ecológico. Vejam aí. Com essas e outras imagens, finalizamos aqui o giro pelo sistema Cantareira, certo? E a abordagem aqui hoje é sobre a vazão do sistema aí. Percebam que esse lago aqui do Parque Ecológico, no município de Piracaia, está cheio, né? E aí cabem duas questões, inclusive as pistas aqui de caminhada estão alagadas. E aí cabem duas questões. A primeira é: será que aumentaram a vazão da barragem por conta de alimentar os mananciais a jusante? Para que os lagos lá, as represas, os reservatórios e os mananciais da bacia do Piracicaba lá embaixo, rio Piracicaba, a Atibainha, não fiquem muito abaixo do seu nível normal? Essa seria a questão ideal, né? Essa primeira questão. Aumentar a vazão da barragem Cachoeira para que os mananciais a jusante não sequem, né? Então esse seria o ponto ideal. Agora, a segunda questão é que nós estamos num ano eleitoral, certo?
no ano eleitoral. E esse aqui é um ponto muito visitado aqui no município de Piracaia. Então, para que as pessoas, os visitantes, os turistas, não tenham uma impressão ruim do sistema Cantareira, né, vamos encher o lago do Parque Ecológico para passar a imagem de que está tudo normal. Está tudo dentro da normalidade. Fato que não é verdade, tá certo? Nós rodamos aí os principais reservatórios aí dos sistemas e vimos que a situação não é nada normal, tá certo? A situação não é nada normal, né? Os reservatórios estão baixos por conta dos motivos já abordados, tá certo? Então vejam, nós estamos num ano eleitoral para passar essa imagem. Não, está tudo normal. Vamos abrir, vamos aumentar a vazão da barragem Cachoeira para que os mananciais a jusante fiquem cheios e, consequentemente, passem uma imagem aos visitantes de uma falsa normalidade. Tá certo? Vamos ver ali as inundações da pista de caminhada. Que durante o ano elas não estavam inundadas e esse lago estava mais vazio, tá certo? E agora, justamente na época da estiagem, aumentaram a vazão lá na barragem Cachoeira, provavelmente por conta do ano eleitoral. Diga-se de passagem, a ANA, né, que faz a gestão, Agência Nacional de Águas, e o DAE, ANA, Governo Federal, DAE, Governo Estadual, Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo, DAE. Ambos fazem a gestão dos mananciais e das águas. A Sabesp apenas opera isso. Cumpre as ordens desses dois órgãos, um federal, outro estadual, ANA e DAE, respectivamente. Então vejam. Talvez essa segunda questão seja a mais provável. Veremos a pista de caminhada como está. Percebam aí, pessoal. A pista de caminhada inundada. Lá do outro lado está pior ainda, tá? Então vejam. No período que a vazão da barragem deve ser aumentada, no período chuvoso, de outubro a março, não o fazem. E agora, no período de estiagem, abril a setembro, as barragens, ou a barragem, ela fica com a vazão aumentada, né? Provavelmente por conta do ano eleitoral. E quem paga o preço são os habitantes, a sociedade e a natureza. Forte abraço e saudações ambientais.